Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta 4ª temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho aqui um tema que eu acho que é super importante para quem está a tentar fazer uma alimentação mais de base vegetal, uma alimentação que não tem necessariamente de ser vegetariana, podem estar só numa fase de transição, podem estar numa fase simplesmente de inclusão, em que transformam a vossa alimentação muito carnívora para uma alimentação um bocadinho mais vegetal, e que são, no fundo, 10 dicas para nós conseguirmos fazer com que esta transição seja saudável. Porquê? Existe muito aquela ideia ou aquele mito de que uma alimentação vegetariana é necessariamente mais saudável. E isso nem sempre se verifica, porque o que é que eu noto? Em consulta, quando recebo pessoas que estão a fazer esta transição, vejo que há um consumo muito grande de alimentos mais processados. Por exemplo, há muitas pessoas que vão ao supermercado e compram os hambúrgueres já feitos, salsichas, nuggets, etc., ou aqueles picadinhos para fazerem os pratos. E o que é que acontece? Nós estamos, se calhar, a substituir um peito de frango ou um bife de vaca, que são alimentos básicos, com os seus benefícios e malefícios que nós já sabemos, mas que são alimentos mais naturais, digamos assim, menos processados, e estamos a substituir por um picadinho ou por umas salsichas ou por uns nuggets que são altamente processados. Então, o que é que vai acontecer? Nós estamos a tentar fazer escolhas mais de base vegetal, mas esquecemos que nisto tudo perdemos a essência daquilo que se calhar era o nosso grande objetivo, que era tornar a nossa alimentação também mais equilibrada. Além disso, esta escolha não só traz alguns malefícios para a saúde, como depois acaba por, economicamente, não ser tão vantajosa e do ponto de vista ambiental também acaba por ter uma pegada maior, não é? Uma vez que os alimentos têm um processamento muito maior, têm embalagens, etc. E, portanto, acaba por não ser tão interessante. Do ponto de vista de nós termos alguma praticidade, e se nós não gostarmos tanto de cozinhar, ou se quisermos procurar alimentos mais, um bocadinho já mais feitos e que nos ajudem, a primeira dica que vos posso dar é realmente olharmos para aquilo que estamos a comprar. Há muitas marcas portuguesas mais pequeninas que chamam-se até alguns talhos vegetarianos, talhos veganos, ou marcas que têm os produtos congelados, os hambúrgueres ou alguns até falafels, etc., que são muito mais interessantes do ponto de vista nutricional. Portanto, ler os rótulos continua a ser super importante quando nós pensamos em fazer esta transição, porque eu posso ter hambúrgueres vegetarianos espetaculares, que já estão feitos, que alguém fez por mim e, portanto, eu estou a enriquecer a minha alimentação com uma coisa interessante, ou posso ter uns que não são nada interessantes e que têm aquelas listas intermináveis de ingredientes e que depois têm muitos conservantes e ingredientes menos bons, às vezes até têm açúcar, têm uma concentração de sal muito grande. Portanto, sejam críticos na leitura dos rótulos sempre, ok? Isso é a dica que eu acho que a primeira dica que quero dar nesse sentido. Depois, a segunda dica, que se calhar até seria a primeira, é que eu acho que quando nós vamos fazer esta transição, ao olharmos para o nosso prato, devemos ser muito, eu acho que aqui é muito pão, queijo, queijo. Olhamos para o prato e pensamos assim, antes eu tinha carne, arroz, salada. Se eu vou tirar a carne, o que é que eu vou substituir, não é? E isto eu digo muito porque eu vejo que nas consultas há muita dúvida. Mas eu agora, se eu tirar a carne e puser grão, eu não vou estar a pôr muitos hidratos de carbono? Não tenho que reduzir depois o teor de arroz? Não. Vamos ser simples, ok? Se tiramos a carne, vamos pôr mais ou menos a mesma quantidade de grão ou feijão ou lentilhas, ou tofu, ou tempê. Esqueçam lá o seitan, que é altamente processado e que ele é só glúten de trigo, e a soja, também texturizada, não recomendo muito por causa disso, são coisas muito processadas. Querem consumir soja como no seu feijão, a leguminosa mais natural, ou em tofu. Mas vamos substituir a letra, ok? Quando olhamos para um prato equilibrado, pensem um bocadinho assim. É mais fácil para quem está a fazer esta transição pensar desta maneira e depois pensarmos um bocadinho
na adaptabilidade, ok? Pensarmos um bocadinho se eu vou ter um prato ao almoço que tem mais hidratos de carbono, se calhar depois, nas outras refeições ao longo do dia, isto é outra dica, nas outras refeições ao longo do dia eu vou ter que ajustar o meu teor de hidratos de carbono. Ou seja, se eu antes ao lanche comia umas bolachinhas de arroz com compota, isto já é um lanche que tem muitos hidratos de carbono. Se eu tenho mais hidratos à hora do almoço, então se calhar o que é que eu preciso? Aumentar um bocadinho o meu teor de proteína e se calhar posso também aumentar um bocadinho o teor de gordura, porque pensem, a carne ou o peixe tem gordura que o grão não tem, então eu também tirei essa gordura. Como é que poderia substituir estas bolachinhas de arroz com compota? Poderia ser uma peça de fruta com umas amêndoas, básico. Poderia ser um hummus com palitos de cenoura, simples, ok? Mas vamos, no fundo, tirar um bocadinho este teor de hidratos. A cenoura e a fruta são igualmente ricas em hidratos, mas uma quantidade muito mais pequenina, e hidratos de carbono muito menos calóricos do que as bolachas de arroz, não é? E depois vamos pôr aqui gordura e proteína, através do hummus ou através dos frutos secos. Okay? Portanto, pensem assim também nesta adaptabilidade. Podem até pensar, mas eu se calhar com as bolachas de arroz ficava mais saciado. Ok, então, mas podemos fazer um lanche à tarde mais cedo, com a fruta e os frutos secos, e depois fazemos um segundo lanche à tarde que tem a cenoura com hummus, não tinha problema nenhum, ou punhamos uma bolinha energética, depende daquilo que vamos andar a fazer durante o dia. Mas percebem que esta adaptabilidade das refeições tem que ser vista num prisma total. Até porque, outra dica que eu acho que é muito importante e que às vezes as pessoas pensam, mas então eu hoje, em vez de fazer um prato que tinha os 3 componentes assim divididos, não me apeteceu fazer leguminosas, então comi uma massa só com legumes. Imaginem uma massa de grão ou de ervilhas, que agora se vê muito, só com legumes. Se nós formos analisar, aquela massa poderia ser 100% de ervilhas, não é? Porque há muitas delas que estão assim, depois só com legumes, então só tínhamos a leguminosa com os legumes. Isto significa que depois no lanche eu poderia ir buscar alguns nutrientes aos cereais, ou então, se a massa era uma massa normalíssima, só com legumes, o que é que ficou a faltar ali naquela refeição? Algum teor de proteína. Então aí, por exemplo, a cenoura com hummus poderia ser um lanche mais interessante, ou podemos pensar nisto de uma forma um bocadinho diferente e pensar, se eu sei que eu não vou ter sempre leguminosas todos os dias, ou que não vou ter leguminosas 2 vezes por dia, a substituir leguminosas, tofu, pronto, vocês percebem. Se não vou ter ali naquelas 2 porções, se calhar eu tenho que ajustar as minhas refeições ao longo do dia para ter um bocadinho de proteína em todas as minhas refeições. Como é que eu faço isto? Se calhar ao pequeno almoço vou ter farinha de aveia, por exemplo, numas panquecas ou papas de aveia. A aveia é um cereal mais proteico, por exemplo, do que o trigo ou o centeio, se fossem umas torradas, percebem? Portanto, aí já aumenta um bocadinho. Nas papas de aveia ou nas panquecas, por exemplo, eu depois posso pôr como topping um bocadinho de manteiga de amêndoa, que também me vai dar alguma proteína, ou podia pôr uns frutos secos por cima, ou até podia pôr umas sementes. Lembrem-se sempre que frutos secos, sementes e cereais têm proteína e os frutos secos e sementes têm gordura, não é? Obviamente nós podemos estar ali a acrescentar valor calórico, mas também estamos a acrescentar saciedade e estamos a colocar bocadinhos de proteína ao longo de todo o dia. Pensem que se calhar vocês até se vão identificar e já fizeram isto, não é? Vocês se calhar de manhã comiam pão com queijo, o queijo tem proteína, ou comiam pão com fiambre, o fiambre também tem proteína, e depois se calhar à hora do lanche comiam outra vez umas bolachinhas com queijo, ou um queijinho com fruta, e depois à hora do almoço e ao jantar ainda comiam carne ou peixe, e portanto tinham ali muitas fontes de proteína, estavam até a consumir proteína e gordura saturada a mais. Ao fazerem esta transição têm que olhar para um largo espectro, não é? Têm que pensar que aqueles alimentos que vocês vão substituir também vos vão dar quantidades consideráveis de proteína, se calhar em menores quantidades, o que é bom porque vocês estavam a consumir a mais, mas também estamos aqui a tentar ajustar um bocadinho os teores e também a aumentar a variedade das escolhas. Depois, eu acho que é muito importante, e esta dica dou sempre, começar devagar. Porquê? Quando nós fazemos uma alimentação muito carnívora e que se calhar até não estávamos habituados a comer sopa ao almoço e ao jantar, não tínhamos uma quantidade de legumes tão grande ou tão variada no prato, não estávamos habituados a ter tanta fruta, etc. Quando começamos a ser mais conscientes nestas nossas escolhas, começamos naturalmente a aumentar o teor de fibra na nossa alimentação. E se vocês de repente fazem tudo ao mesmo tempo e fazem uma alimentação com mais leguminosas e de repente também têm mais legumes e depois de repente também trocam todos os cereais mais refinados que estavam a usar por cereais mais integrais, o teor de fibra de repente é gigante. E o que é que acontece? Nos primeiros 2-3 meses dessa transição,
vocês vão sentir que estão constantemente com a barriga inchada e vão pensar assim, bem, então mas eu de antes comia pior e parecia que tinha a barriga mais lisa e agora de repente estou a comer melhor e parece que me sinto pior e tenho a barriga inchada. Porquê? Precisamente porque estão a dar um aporte de fibras muito grande ao qual as vossas bactérias intestinais não estavam minimamente habituadas, não é? Portanto, se as fibras não são digeridas no estômago e são digeridas pelas bactérias, pensem que o nosso estômago tem uma capacidade de digestão muito mais rápida, não é? As bactérias levam o seu tempo e uma digestão completa, da boca até estar pronto para eliminar pelas fezes, pode demorar cerca de 16 horas. Portanto, ao longo de 16 horas, nós já comemos muita coisa e, portanto, fomos colocando fibras e fibras e fibras e fibras dentro do nosso intestino. Isso pode fazer, obviamente, com que as bactérias estejam a trabalhar a todo o gás. Literalmente. Então, o que é que acontece? Quando fazemos esta transição, pensem em começar pequenino, colocar pequenas quantidades de fibras na vossa alimentação. Portanto, se calhar, no primeiro mês, vamos começar por... Então, reduzir a carne, começar com as leguminosas e até vocês até podem pensar assim, primeiro vou começar por uma refeição do meu dia, vai ser só vegetariana. Introduzem as leguminosas. A segunda refeição do dia, idealmente o jantar, que é uma altura do dia em que o meu organismo já está ali com muita quantidade de fibras, portanto ao jantar vamos manter a carne ou o peixe, ou os ovos, imaginem. E depois, devagarinho, passado 15 dias, 3 semanas, começam a aumentar o teor de legumes ou de fruta também. E aí, uma grande variedade, já sabem que há legumes que naturalmente vão ter fibras que são muito fermentáveis, no caso dos brócolos, da couve-flor, das couves de uma forma geral, as couves de Bruxelas, os espargos, os cogumelos, são alimentos que numa alimentação mais vegetal nós tendemos a introduzir muito e que o nosso corpo já tem que ter tido ali uma preparaçãozinha para as leguminosas, porque se nós juntamos tudo, dá buraco, não é? Depois, ao fim de um mês e meio a fazer assim, vamos então começar a introduzir mais cereais integrais. Portanto, vamos tirar o arroz branco, pôr o arroz integral mais vezes. Ou, em vez da aveia refinada, começamos a usar aveia integral, percebem? Devagarinho vamos fazer esta transição. E depois... vão reparar que se fizerem este processo devagar, se tiverem hábitos bons de consumo, se não for comer muito rápido, se mastigarem devagar, se tiverem um trânsito intestinal mais regular, as coisas vão se potenciando, não é? Porque uma alimentação também com mais fibras também vai fazer com que o trânsito intestinal flua melhor e, portanto, vai ficar mais regular e as vossas bactérias vão ter tempo para se irem modificando. Depois, uma coisa que acontece muito é que estas bactérias não têm um tempo de vida muito grande, não é? Portanto, elas vão se reproduzindo e as bactérias que vão nascendo também vão acabar por ser mais eficientes. E depois vão dar-se espaço, vão estar a alimentar colónias de bactérias que fermentam um bocadinho menos, não é? E que são mais importantes para a nossa imunidade natural. E, portanto, tudo isto depois vai fluindo melhor. Outra coisa que vocês podem fazer, e é aqui outra dica que gostava de vos dar, é vocês podem... ajudar estas vossas bactérias intestinais a trabalharem de forma mais eficiente. Mais uma vez entra aqui o conceito de nutrição funcional, não é? Se eu sei que o meu intestino vai estar a precisar de uma ajuda extra porque eu vou estar a sobrecarregar, de certa maneira, o intestino, com coisas boas, mas vou estar a sobrecarregar, o que eu posso fazer é também aumentar o conteúdo de probióticos na minha alimentação durante esta fase de transição. Portanto, aumentar bastante, ok? Não é eu comia um iogurte por dia, vou começar a comer 2. Não é isso. É realmente durante aquela fase inicial de transição, ou sei lá, depende do tempo que vocês demoram a transitar, mas imaginem pelo menos 2, 3 meses, consumir diariamente uma concentração de probióticos bastante elevada. Pode ser diariamente beber um copinho 150, 200 ml de kombucha, pode ser 200 ml de miso antes do almoço ou antes do jantar, por exemplo, substitui um creme de legumes. Há em pessoas que têm esse género de paladar mais doce, por exemplo, eu até gosto de recomendar um caldinho de miso, portanto uma canequinha quente, miso, só água e a pasta quente em jejum, por exemplo, vai fazer o efeito de kombucha. Podem introduzir kefir vegetal, já existe kefir de coco e é delicioso, podem colocar, por exemplo, num dos snacks, um kefir de coco. Podem introduzir então o iogurte vegetal na vossa alimentação também, aqui num dos snacks ou no pequeno almoço. Portanto, de uma forma diária, ter estes alimentos mais ricos em probióticos e depois também podem pôr alimentos ricos em simbióticos, não é? Podem ter, imaginem, um chucrute ou um sauerkraut, que é aquela couve
fermentada, no fundo vai ter pró e pré-bióticos, não é? Portanto, também podem introduzir isso numa salada, põem um bocadinho de kimchi, põem um bocadinho de sauerkraut ou chucrute e vão acabar por ter um bocadinho o melhor dos dois mundos. São considerados fontes alimentares muito importantes, porque se vocês só aumentarem o conteúdo de fibras, só dão pré-bióticos, né? Pré-bióticos alimentam as bactérias. Se de repente vocês sabem que as bactérias precisam ali do empurrãozinho, aumentem o teor de probióticos. E se querem mesmo ser eficazes, aumentem o teor de simbióticos, que têm as duas coisas. Portanto, eu acho que isto é também regra de ouro que vai ajudar-vos. Depois, acho que outra coisa muito importante, eu já referi isto em vários podcasts, mas esta dica é muito importante. Quando nós fazemos uma transição para uma alimentação mais de base vegetal, temos que ter atenção à questão do ferro. E isto é sempre uma questão, e há muitas pessoas que perguntam, o ferro, cálcio e vitamina B12 são sempre aqueles assuntos em cima da mesa. É verdade que são importantes, mas o ferro e o cálcio são um bocadinho não assunto, não é? Porque, na verdade, se a alimentação for variada, se for equilibrada, se nós tivermos atenção à forma como construímos as nossas refeições, temos lá de tudo, não é? Portanto, vitamina C nas refeições principais, sempre que vocês conseguirem. Ou seja, poderia ser, fazemos um molho vinagrete, em vez de vinagre, pomos azeite e sumo de limão, temos ali uma boa concentração de vitamina C nos nossos legumes e isso vai nos ajudar a aumentar a capacidade de absorção. Pode ser colocar umas gotinhas de sumo de limão na água, no copo de água com que estamos a acompanhar a refeição. Pode ser juntar alimentos ricos em vitamina C crus à refeição, por exemplo, tomate ou pimento ou pepino, por exemplo, numa salada, não é? Pode ser complementar aquela salada ou aqueles legumes, ou mesmo no fim, acabar com uma peça de fruta. As frutas, no geral, têm um teor de vitamina C bastante interessantes. Portanto, pensem sempre nesta importância de ter a vitamina C para ajudar a absorver mais ferro. E depois, também, pensem na questão de se eu quero realmente ter bons níveis de cálcio, então eu sei que o cálcio está presente em quase tudo, portanto é realmente outra não questão. E nós temos fontes de cálcio muito boas na alimentação vegetal, seja nos alimentos verdes escuros, espinafres, agriões, nabiças, seja nos alimentos mais gordos, por exemplo nas sementes. E as sementes de sésamo, por exemplo, são das mais ricas em cálcio. Portanto, se nós consumirmos humus, se pusermos sementes de sésamo torradas nas papas, nas saladas, etc., vamos acabar por conseguir reforçar bastante o teor destes minerais na nossa alimentação. E depois lá está, se houver rotatividade, se vocês comprarem alimentos que estão na época, se comprarem alimentos sazonais, se não pensarem muito nas receitas com aquilo só que vocês gostam, mas pensarem um bocado, eu vou ao mercado, vou trazer estes alimentos e vamos ver o que é que isto me dá, vão adaptando um bocadinho também de acordo com as necessidades que o corpo tem, ok? Muito importante terem isso em atenção. Atenção também que numa altura de inverno nós temos mais vegetais de folha verde escura, portanto mais ferro e cálcio aqui presentes de forma natural, portanto façam um esforço para que no verão eles também estejam presentes. Alface não tem grande teor de vitamina C, nem de ferro, nem de cálcio, ok? Portanto convém aumentarmos aqui depois também esta variedade, ter os espinafres, ter os agriões, ter a rúcula, para complementar um bocadinho essa carência. Depois, a questão da cafeína também é muito importante. Vocês sabem que a cafeína vai competir aqui na absorção por alguns nutrientes. Então, para pessoas que tenham uma refeição vegetariana ou querem fazer uma alimentação mais plant-based, é muito importante desfasarem tanto o chá como o café das refeições. Deixem passar ali uma meia hora para o nosso corpo ter capacidade de absorção e metabolização dos nutrientes e depois então bebem o chá ou o café. Isto é válido tanto para o pequeno almoço, como para o almoço, como para o jantar, ok? Tentem espaçar um bocado. Infusões com outros chás, claro que não tem problema nenhum. Outra coisa também que ainda vos queria falar era a questão da B12. Aqui um bocadinho antes de acabarmos o tema. A vitamina B12 é realmente importante nós considerarmos, mas, por exemplo, eu comecei este podcast por dizer que quando nós estamos a iniciar, quando estamos a reduzir, ora, se vocês fazem uma alimentação que ainda tem lá peixe, ou ovos, ou queijo, ou iogurtes, etc., vocês têm lá teor de vitamina B12 que chega perfeitamente. A vitamina B12 é importante suplementar para pessoas que
realmente têm uma alimentação vegan. E nós normalmente, isto eu estou a falar na generalidade, não é? Já vamos ao ponto a seguir, que é o ponto para fechar. Mas, de uma forma geral, nós vamos precisar de suplementar apenas e só quando fazemos uma alimentação estritamente vegan. Se fizermos uma alimentação que é de base vegetal, mas que contém alguns alimentos de origem animal, esse alimento geralmente tem um aporte de vitamina B12 que chega para manter as nossas reservas. De forma geral, ok? Vou repetir, de forma geral. Porquê? Porque se eu tiver um trânsito intestinal péssimo, se for muito presa dos intestinos, ou se tiver diarreias constantes, fezes muito moles, alterações de trânsito intestinal que podem prejudicar tanto a minha absorção de ferro como a minha absorção de vitaminas, por muito que eu tenha uma alimentação variada e equilibrada, se calhar aquele teor de vitamina B12 que vem de pontualmente consumir ovos ou queijo, não é suficiente para aquilo que eu preciso. E aí posso precisar de suplementar, não é? Por isso é que eu digo que, última dica, quando nós fazemos uma transição para uma alimentação destas, nós devemos analisar o nosso corpo, conhecer os nossos níveis. Então imaginem, se eu hoje decidisse, quero começar a mudar a minha alimentação, quero fazer uma transição e realmente começar a ter aqui outros tipos de nutrientes. Primeiro que tudo, vamos tentar falar com o nosso médico para podermos fazer algumas análises ao sangue, analisar os nossos níveis de colesterol, os nossos níveis de vitamina B12, de cálcio, magnésio, ferro sérico, hemoglobina, etc. Tudo isso é super importante para que daqui a 6 meses a 1 ano nós vamos voltar a analisar e vamos perceber se os nossos níveis se mantiveram bem, se nós partimos de um ponto inicial em que tínhamos um colesterol muito elevado, vai ser muito interessante ver se houve impacto. Se nós tínhamos um ferro bom na altura, vamos ver se ele diminuiu ou se conseguimos manter. Se a vitamina B12 diminuiu muito as suas reservas ou não. Portanto, eu acho que o analisar é muito importante, porque por muito que nós conheçamos a nossa alimentação e por muito que nós sintamos que até temos um estilo de vida e de alimentação saudáveis e equilibrados, nós temos outros fatores que contribuem muito para a alteração dos nossos parâmetros. O sono, o stress, o trânsito intestinal, uma alimentação que durante uma fase de muito trabalho não foi tão cuidada como nós queríamos e isso pode fazer com que o nosso ferro caia a pique. Sei lá, há N fatores que podem prejudicar, percebem? Portanto, analisar o antes e o depois é muito importante. E também é importante analisar o antes e depois para que vocês não possam sentir que de alguma forma a alimentação vegetariana vos possa ter prejudicado, imaginem os níveis de ferro. Se vocês fizerem as análises antes vão logo perceber se eles já estavam bons ou não. E o que eu vejo muitas vezes, sobretudo em mulheres que não têm o seu intestino a funcionar a 100%, é que os níveis de ferro já estão nas lonas. E depois, quando fazem essa alimentação, às vezes ainda diminuem ou analisam e de repente o nível está baixo. Imaginem. Mas não analisaram antes para perceber que ele já estava baixo nessa altura, que não tem mal nenhum, às vezes tem a ver com as nossas condições. Por exemplo, eu tenho um problema sanguíneo que me faz ter sempre os níveis de hemoglobina tendencialmente baixos e os níveis de ferro também sempre muito baixinhos. Se eu fosse fazer uma transição agora muito grande alimentar, passasse a ser vegan, imaginem, e não fizesse análises antes, ou não conhecesse já o meu corpo, não soubesse que isto já era uma normalidade para mim, se calhar ia me preocupar, ia fazer uma suplementação que para o meu corpo não fazia sentido. Porque o meu corpo já é assim, já trabalhou sempre assim. Numa altura específica, imaginem uma gravidez, claro que sim, faz sentido suplementar ferro, foi quando eu suplementei, durante a gravidez e num período pós-parto, o chamado 4º trimestre, que é super importante, não é? Mas depois disso, eu sei que o meu corpo tem a capacidade de voltar ao seu normal. Numa fase de muito cansaço, uma alimentação mais descuidada, etc. Voltamos outra vez a sentir essa necessidade. E por isso é que eu acho que é muito importante vocês, quando fazem esta transição da alimentação, fazerem escolhas informadas, não só informadas do ponto de vista dos rótulos, mas fazerem informadas do ponto de vista também dos vossos níveis séricos, de como é que o corpo está a funcionar, se nós estamos a partir de um bom ponto ou não. Porque por muito que as vossas motivações possam ser motivações, imaginem, éticas, preocupação animal ou preocupação ambiental, etc., e não propriamente preocupação de saúde, convém vocês saberem o que é que estão a fazer, para que depois não haja ninguém que vos possa pôr em causa as vossas escolhas, porque eu acho que isto também é muito chato. Que eu recebo muitas pessoas em consulta que depois alguém põe em causa aquilo que eles escolhem, ou foi um profissional de saúde, ou foi um familiar, diz, tu desde que desde que começaste essa transição alimentar, estás mais amarela, já ouvi pessoas que faziam esta queixa, ou parece que nunca tens energia, e às vezes não tem a ver com isso, percebem?
E é muito importante nós termos segurança nas escolhas que fazemos, e lá está, fazemos escolhas informadas para termos a certeza de que ninguém vai pôr em causa aquilo que nós fazemos, que nós estamos a fazer as escolhas que são mais adequadas para nós ou não, que sabemos quando é que é preciso suplementar ou quando é que é preciso melhorar a nossa alimentação de acordo com aquilo que o nosso corpo está a precisar. E lembre-se sempre que o corpo humano também é muito inteligente, ele vai sempre dar-nos sinais de que alguma coisa pode não estar bem. Portanto, este cansaço, perturbações de sono, sei lá, alguma reação na pele, alterações de trânsito intestinal, e isto são tudo sinais de que o nosso corpo não está bem. E portanto, antes de irmos fazer análises, basta pensarmos um bocadinho como é que andámos durante as últimas 2, 3 semanas, um mês, para percebermos porque é que o corpo nos está a dar esses sinais, ok? Portanto, são assim algumas dicas simples que vos queria deixar, porque uma alimentação vegetariana não é necessariamente mais saudável, tendencialmente será, mas tem que ser bem feita tal como as outras, não é? Portanto, temos que fazer escolhas bem planeadas. Não tenham medo da questão dos hidratos de carbono, como vos falei, por exemplo, se estiverem com questões do peso, obviamente isso tem que ser vigiado tanto como com qualquer outro tipo de alimentação, mas não é por fazerem este tipo de regime alimentar, se for esse o vosso objetivo, não é por fazerem este tipo de alimentação que vos vai prejudicar a perda de peso por ter um teor de hidratos um bocadinho maior, porque na verdade tudo se ajusta, ok? Espero que tenham gostado, que tenha sido útil e nós vemos para a semana. Um beijinho.